porque a gente vê aí o contraste, que a pessoa precisa de Deus, mas precisa também que mate a fome. Então, missionária, me fale qual é a finalidade desse projeto. Na realidade, ainda não tinha. Eu só lancei o projeto, achei que era só simplesmente, né, captar recurso, né, de alimento, roupa, sapato, para poder fazer doações, para ajudar famílias carentes, ajudar pessoas. E no ano passado, quando a gente esteve na Expo, eu estava lançando o projeto, né, chamei até a cantora Soraya Moraes, que acabou sendo madrinha deste projeto. Olha que bem. Esse ano ela resolveu assumir que ela está sendo madrinha, né, desse trabalho. E a gente arrecadou alguns alimentos, demos algumas coisas, mas durante o ano eu comecei a perguntar para o Senhor se era só aquilo que Ele queria. E mesmo trabalhando com instituições, com comunidades terapêuticas, o Senhor mostrou para mim que a maioria das comunidades terapêuticas elas estão assim dando peixe. Elas estão trabalhando para a recuperação daquela vida. E o Senhor me fez mostrar uma coisa. Se a pessoa sair dali, daquela comunidade terapêutica, dependendo do tempo que ela usou drogas, dependendo do tempo que ela ficou fora do convívio da sociedade, ela iria fazer o quê? E eu comecei a analisar algumas pessoas que saíram. Para ela não encontrar emprego, não encontrar oportunidade, portas abertas, pessoas voluntárias para ajudar, elas acabam voltando para a prostituição, para a droga, para o roubo. E o Senhor me fez mudar o nome do projeto. Quando eu fui a Brasília, que eu estive em Brasília, um pastor foi usado por Deus, falou, Elisângela, o projeto já foi. Vamos mudar para Instituto. Porque a visão que você está tendo é algo maior. É o centro de capacitação e formação do indivíduo. É para trazer ele de volta à sociedade. Um vai lá, recupera, o outro vai lá e trabalha o que é a dignidade da pessoa, para ela voltar para a sociedade. E hoje o projeto ele tem o quê? O objetivo de formar pessoas, formar cidadãos de bem para entrar naquela palavra que está em Timóteo, que o homem não tem do que se envergonhar. Ele vai ser um obreiro aprovado no lar, na sociedade, no seu trabalho, dentro da igreja. A gente tem que formar discípulos. E o Instituto hoje ele está com essa finalidade, de formar discípulos, homens e mulheres de Deus, pessoas capacitadas para estar na sociedade, para fazer a diferença, para estar como eu e você aqui, dando testemunho de que o Senhor é Deus, que Ele realmente ele fala, vinde como estais, né, cansado, oprimido, que eu vos aliviarei. Então, quer dizer, no meu projeto, a minha visão é essa agora, é trabalhar a vida das pessoas, após a recuperação, mas também nós estamos trabalhando antes, né? Porque algumas crianças, alguns jovens e adolescentes hoje estão se envolvendo na droga. Então, a gente está querendo fazer um trabalho, já estamos, aliás, fazendo um trabalho de prevenção de drogas nas escolas, nas comunidades, explicando para os jovens o que é a droga. No meu portal, a gente fez um blog só falando do que é droga, quais são os efeitos, qual é a causa, o que ela vai tornando na vida das pessoas. Para quê? Porque as pessoas, às vezes, entram por curiosidade, porque, às vezes, não conhecem, quer saber se é aquilo mesmo. E ela, tendo uma informação a mais, algum mais detalhado, ela vai parando. E criança, hoje, você vai começando a explicar as coisas, ela vai crescendo com uma maturidade diferente, com um pensamento diferente, e ela começa a ver o quê? Uma diferença. Ela começa a ver que aquilo não é legal para ela. É onde nós temos que trabalhar hoje. É verdade. O interessante, Elisângela, que nós vimos muitas pessoas falando nessa questão de pregar e ganhar Cracolândia, centros de prostituições e tudo, mas você falou uma coisa que chama muita atenção, essa questão de trabalhar não só a recuperação, mas o pós-recuperação, que é a questão de ter um trabalho digno, né? Da pessoa voltar à sociedade, porque até então essas pessoas são a escória, é aquilo que ninguém quer. Né, passa lá na rua, vê aquele drogado, né, o dependente químico, né, como fala, e vê lá aquela pessoa na prostituição, e para o mundo aquilo dali é o que não presta, o que sobrou, o que ficou para trás, é aquilo que desvaloriza o lugar, o ambiente. E a questão que me chamou a atenção é essa, que você quer trabalhar não só a questão de parar com a dependência, mas pós a dependência ele precisa de voltar a ter um trabalho digno. Porque se ele não tiver um trabalho digno, alguém não confiar nele para poder abrir uma porta para ele, ele automaticamente vai ver que não valeu a pena e vai voltar ao que era. Então, o Instituto,
né, pelo que eu entendi, ele quer trabalhar essa questão também, né, do pós-recuperação. A pessoa foi lá, se recuperou, e aí vocês vão trabalhar nessa questão. Mais na frente a gente vai estar falando sobre de patrocinadores, parceiros que quiserem ajudar. Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso. E a pessoa... É muito difícil, quando você conversa, esses dias mesmo, eu estava conversando com uma amiga minha sobre um rapaz, que ele era dependente, estava morando embaixo de um viaduto. E aí a igreja deu apoio, ele voltou para o Senhor, e ali, né, mas não durou muito tempo, porque ele não conseguiu, talvez, aquela porta, né, na sociedade. Ele até encontra na igreja. Mas e a sociedade, como é que fica, né? Então, é muito importante essa questão. Eu gostei muito de você ter comentado essa questão de trabalhar, para você que está ouvindo aí agora, que está nos assistindo agora, que faz esse trabalho, é muito importante também você focar o pós, né? A libertação. Procurar abrir as portas para que essa pessoa retorne à sociedade como uma pessoa realmente transformada e que tenha uma visão de que alguém vai confiar nele. Não é verdade? É verdade, porque a confiança é tudo. Eu, como você sabe, né, tive na rua. E quando a gente vê que a gente tem uma cicatriz, a pessoa não vai passar um remédio para curar aquela cicatriz, ela vai sempre abrir. E a tendência do ser humano é sempre julgar. É sempre apontar. E a gente tem que saber o seguinte: ninguém precisa de crítica. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Eu, graças a Deus, o Senhor colocou pessoas que confiou e viu que realmente dentro de mim havia uma vontade de mudar. Deus colocou pessoas que me levantou, mas, em compensação, teve muitas que quiseram me jogar no chão. Só que eu fui por aquilo que em Deus eu sou mais que vencedor. Não é verdade? E eu falo para as pessoas, se você não está tendo uma oportunidade, se você não está tendo uma chance, se alguém não te abriu a porta, não tem problema. O nosso Deus, ele vê tudo. E ele vai abrir uma porta para você, ele vai te ajudar, ele vai te capacitar, ele vai te mostrar o caminho certo, o caminho que realmente você tem que seguir. Muitas das vezes, dependendo do homem, não é bom. Mas nós temos que confiar em Deus. Deus vai colocar a pessoa certa no nosso caminho, como Deus colocou para a gente naquele dia na Expo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Deus, nós duas estávamos com projetos, com trabalho, e o Senhor olhou e falou: não, eu vou enviar umas peças, né, para poder ajudar nesse trabalho bonito que a gente está procurando fazer para o reino. Eu digo que o trabalho que eu estou fazendo não é para mim, não é da missionária Elisângela Santos. É para o Senhor, eu faço a obra para o Senhor. É com amor. Com amor, graças a Deus. E você falou um pouco do Instituto, da finalidade dele, que é essa questão de recuperação. E a gente vê também que, quando a gente se entrega em um trabalho para o Senhor, a gente se doa muito. Ainda que as pessoas não compreendam, né? As pessoas que estão de fora não compreendam. Eu queria, assim, que você falasse um pouquinho, que a hora não espera, né? Mas um pouquinho, que, assim, nós sabemos, para nós, mulheres, que temos chamada de Deus, que temos, assim, que Deus nos escolheu para fazer trabalhos diferenciados. É muito importante o apoio do marido em si. Eu gostaria que você falasse para essa mulher que está nos assistindo agora, que tem uma chamada de Deus na vida, que tem um projeto de Deus e, às vezes, tem dificuldade, né, em colocar isso em prática. Eu gostaria que você falasse a importância, né, desse apoio desse marido, para que ela possa ver que ela pode continuar com o trabalho, pode continuar, né, com a missão que Deus colocou na mão dela, e como ela conquistar um pouquinho esse marido para estar trabalhando com ela. Olha, para mim, a melhor resposta está no livro de Esther. A mulher que é sábia, ela edifica o lar. A tola, ela derruba. E a gente sabe que é importante nós termos um companheiro. A palavra de Deus diz que o homem tem que cuidar da mulher como um vaso frágil. Mas a mulher também, ela tem que ser um pouco submissa e, ao mesmo tempo, ela tem que ser sábia. Eu achei bonita a história de Esther. E eu sempre digo para as mulheres, quando eu ministro para mulheres, que ela tem que ver o exemplo de Esther. Esther era uma mulher que ela não podia chegar diante do rei, né?
E ela, sabendo que a situação às vezes não era boa, ela já tinha visão daquilo, o que ela fez? Ela se preparou, ela preparou banquetes, ela foi fazendo coisas que agradou os olhos do rei. E quando ela esteve de frente a ele, o que ele fez? Ele abençoou aquilo que ela estava fazendo. E, às vezes, brigando não é o certo. Discutindo não é o certo. Parar também, por causa desse motivo, também não é o certo. Nós temos que ser sempre aquela mulher com sabedoria, com jeito, mostrando a visão, pedindo para Deus, o Espírito Santo para ajudar, para auxiliar, porque a gente sabe que não é fácil. Eu conheci várias mulheres que começaram o ministério, têm um trabalho lindo na mão do Senhor, mas o esposo às vezes não concorda, não compartilha, não está do lado. Mas eu quero dizer para o esposo, pede para o Senhor abrir os teus olhos para que você veja como o Senhor vê. Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não esteja aceitando, participa, fica do lado, porque vocês dois não são dois. É um só, numa só carne, num só espírito. Se ela está fazendo algo para o Senhor, deixa que o Senhor ele vai ver se ela está agindo certo ou se ela está agindo errado. Mas faça seu papel, como está na palavra, seja companheiro. Fique do lado, abençoa a tua esposa, você é o cabeça. E eu brinco que a mulher é o pescoço, que a gente leva eles para onde a gente quer. Olha, né? Que a mulher tem esse poder, hein? A mulher, ela tem o jeito, basta ela saber fazer. Basta ela o quê? Não com soberba, mas com humildade. De sentar e conversar e falar assim, meu bem, meu amor, minha vida, olha, é para Jesus. Eu estou fazendo algo que o Senhor colocou nas minhas mãos. O fruto vai vir, você vai ver. Esteja do meu lado, confia. Porque é difícil. O homem, ele é aquela coisa machão, turrão, é do meu jeito. Né? Mas a gente tem que ver que as mulheres hoje elas estão com muito compromisso com o Senhor. Você vai na igreja, é mais as mulheres que estão na liderança, é mulheres que estão à frente de trabalho. No entanto, que Deus permitiu uma mulher presidente. Por quê? Porque a mulher ela tem mais compromisso, a mulher é guerreira, a mulher ela luta, a mulher sabe os valores do lar, ela sabe o valor da igreja, ela sabe o valor da vida. Porque nós é que damos a vida, não é verdade? Então, nós sabemos valorizar um lado que o homem não vê. A mulher é emocional, é coração, é aquela coisa, né? Meiga, né? O homem não, é mais cabeça, é mais macho, né? Mais racional, ele quer agir com pulso forte. A mulher não, vai com aquele jeitinho, aquele aconchego. Meu bem, vem cá, vamos lá. Né? Não é assim. Funciona, hein? Né? O filho, às vezes, está lá pisando, o pai vai lá, já quer dar o chicote, aí a mãe, não, meu bem, meu filho não é assim, vamos lá, meu bem, vamos conversar. E vai indo, as coisas vai, né, tomando pelo rumo daquilo que o Senhor quer. É importante o homem e a mulher estar lado a lado, porque o Senhor, desde o princípio, ele fez o homem e fez a mulher, para que os dois andassem juntos. Não é verdade? Isso é muito importante. Sabe por que eu pedi para a missionária falar? Porque nós vimos muitas mulheres que têm esse ministério e, às vezes, sofrem, padecem, andam sozinhas. Eu conheço muitas amigas assim que passam mesmo assim pela prova. Mas, com jeitinho, Jesus faz a obra. Então, você, marido, que a sua mulher prega a palavra de Deus, apoie ela. Olha, ela pode ouvir de qualquer outra pessoa que ela não é capaz, mas se você falar para ela, ela vai acreditar. E eu gostaria também... uma pincelada, só que também tem um detalhe. Vou falar logo. A mulher, ela tem o compromisso no ministério, né? Com as coisas de Deus, ótimo. Mas também tem que ter compromisso no lar. Antes de sair, limpa a sua casa, lava a sua roupa, faz a comida do teu esposo, a roupinha dele passadinha, limpinha, cheirosinha no guarda-roupa. Fazer primeiro a obrigação da casa. Nós não podemos cuidar das coisas do Senhor se nós não cuidamos da nossa casa. Verdade, não é verdade? Nós temos que cuidar primeiro do nosso lar. Nós temos que ser exemplo dentro do nosso lar, para quando nós sairmos à rua, as pessoas olhem para a gente e falem assim, realmente é mulher de Deus. Ai, tá vendo, mulheres? Olha a dica aí, viu? Também, ai meu Deus, a hora é uma bênção. Nós temos, a missionária Elisângela aproveitou esse ano da Expo Cristã no máximo. Não só para lançar ali o projeto e tudo. Saiu em várias revistas, que era para mim ter trazido as revistas, mas eu vou ficar devendo, que ela vai voltar, viu? Mande um e-mail, eu quero que a missionária Elisângela volte, que aí nós vamos estar trazendo ela novamente. E saiu em várias revistas, inclusive até de uma modinha cristã lá, lindíssimas as roupinhas, eu amei. E ela aproveitou também para lançar o seu livro. Eu divulguei aqui, desde a da Expo que eu estou divulgando, Uma Gota de Esperança.
Aqui ela vai falar para pessoas que sofreram decepção, que estão em depressão, desacreditado. Eu dei uma lida, gostei muito do que eu já li, e eu até marquei aqui para você na página 27, que ela está falando, né, sobre o período, essa questão da depressão, e ela conta assim de uma forma que não é ainda o seu testemunho, né, mas fala assim, dá uma pinceladinha, e ela fala sobre as decepções, sobre o período da depressão, e eu gostei muito que você abordou aqui alguns processos que os homens de Deus passaram para poder a pessoa ver que não somente ela, mas homens de Deus dentro da palavra se sentiram, pediram para morrer. Deus acabou, é o final, eu quero morrer. E aí nasceu uma gota de esperança. Fala para nós onde que o leitor pode estar adquirindo como uma gota de esperança. Vou até colocar aqui para você estar vendo bem, para estar abrilhantando a biblioteca do leitor aí. Isso aí é muito importante, Mari. Por quê? Eu conheço milhares de pessoas que estão decepcionadas, até com Deus, sendo que ele não tem culpa de nada, né? E pessoas que vivem depressão até por causa de um pingo d'água. Então, eu digo duas coisas nesse livro. Que se a decepção fizesse alguém parar, Deus teria parado com o mundo no momento que Adão e Eva pecou. Segunda parte, os profetas não seriam profetas. Seriam covardes se a depressão pegasse eles e eles não continuassem o objetivo que Deus dá. Então, aqui eu digo que isso daí já é um problema que já vem de geração. Desde a época de Cristo, da época de Deus, já vem decepção, depressão. A palavra de Deus diz assim bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Esse livro é uma conversa básica que vai estar falando de Deus, de Jesus, dos profetas e de como tudo isso foi resolvido, para que você se levante e mude a tua história. Não fica aí prostrado por causa de uma situação. Pega essa situação e transforma ela numa solução. Amém? Você vai encontrar esse livro no www.fomedepãosedededeus.org. Inclusive o da Marilândia também está entrando na propaganda essa semana. Que bênção. E vai estar entrando no Portal do Céu, é só entrar Portal do Céu no Google, você já vai entrar direto. Você pode estar comprando por lá, ou então pelo 7706-3852. 7706-3852. DDD 11. 011 São Paulo. Então, vamos supor que tem uma irmã lá que está fazendo um chá para mulheres. E gostaria que a missionária Elisângela fosse lá dar uma palavra sobre essa questão de depressão e tal. Tem alguma cota de livro? Como é que funciona? Essa parte eu deixo para minha assessora, que o telefone dela, né, ela que está fazendo toda a assessoria, é 9997-4090, ou para quem tem Nextel, é 107*8. 107*8, ou então 9997-4090, você fala com a Silvia ou com a Carol. Ou pode deixar e-mail também. Por e-mail. Pelo site, a pessoa entra. Apesar que colocou lá no Google, Missionária Elisângela Santos, você vai achar tudo a respeito de mim. Graças ao Google. Pergunte ao Google que ele responde. Amém. Então, aí tem lá os eventos, você vai, ministra a palavra, dá palestras, é assim? Sim, tudo. A gente faz trabalho com jovens, adolescentes, casais, com mulheres, até com homens, né? Eu tive o privilégio outro dia de estar ministrando, né, num congresso de homens, e eu fico muito feliz por isso. Então, assim, o que vocês precisarem, pode contar comigo, eis aqui. Eu estou aqui como serva do Senhor. Amém. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Quero agradecer ao Senhor por ter te resgatado, te restaurado. Mas eu sei também que você canta. Em breve terá aí o DVD, né? Lá na Expo já estava anunciando o DVD da missionária. E fala o título do DVD. É CD, em breve é DVD. Só assim aquela história, né? É fé. Eu falo que o nome do meu CD era para ser só fé, né? Mas a gente colocou pelo poder da fé. Porque tudo que está acontecendo na minha vida é pelo poder da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho 3 nódulos na corda vocal, nunca cantei, passei por várias dificuldades, até zombada. Até zombada por causa disso, que as pessoas falavam que eu não tinha dom, que eu não tenho chamado para louvar.
E o Senhor colocou uma pessoa no meu caminho que falou: Elisângela, isso não é normal. Timbre você tem, tudo você tem para cantar, mas alguma coisa está de errado. Ele me indicou um médico que eu fui, e ele fez a análise, e eu tenho 3 nódulos nas cordas vocais, elas fecham as pregas e faz com que a voz não saísse boa, mas por incrível que pareça, quando eu entrei no estúdio, que eu entrei no aquário para começar as gravações, até o maestro chorou, porque ele viu que realmente é pela fé. E por causa desta fé, Deus também tem colocado parceiros novos na minha vida. A Expo me abriu muitas portas através desse nome, desse título do CD. Porque as pessoas vinham perguntar para mim por que o CD era pela fé. E eu contava para elas que tudo que está sendo feito na minha vida foi pela fé. E quando a gente colocou esse título, era por quê? Para que a pessoa soubesse que pela fé, pela sua força de vontade, pela tua comunhão com Deus, Deus vai abrindo portas. E, no entanto, que Deus vai realizar mais um sonho, Marilândia, que você não está sabendo, mas eu vou te contar de primeira mão. Primeira mão, hein? Nós somos chique. Nós vamos para Israel o ano que vem, 2012. Nós vamos estar lá, em nome de A Jesus. Solarium Turismo está fazendo uma nova caravana com um preço imbatível. Nenhuma agência de turismo tem o preço que eles têm. A Solarium Turismo, ela vai fazer essa caravana, e todos aqueles que se cadastrarem no site, que entrar e pôr lá o seu nome, seu endereço, tudo, vai estar concorrendo a uma passagem para Israel comigo e o projeto Fome de Pão, Sede de Deus. Toda passagem comprada através da Solarium, falando do nome do Instituto, você vai estar não só viajando, né, curtindo, conhecendo Israel, mas você vai estar ajudando o Instituto, porque cada passagem vendida, Marilândia, vai ser revertido uma comissão, né, uma taxa, para estar o quê? Ajudando no projeto. Para que a gente possa dar cursos profissionalizantes nas comunidades, nas casas terapêuticas. Que maravilha. Muito lindo. Olha, quando tudo estiver pronto, essa questão do curso, de terapia, essas coisas, você vai voltar aqui para estar falando, porque é importante que os pastores que estão nos vendo, né, para poder entrar em contato também, interagir, e o trabalho aí crescer para a glória de Deus. Então, nós já falamos aqui um pouco da Solarium. Vamos passar o telefone, então? É 11 50 84 7784. 11 50 84 7484. Você vai entrar em contato, falar que ouviu, que viu aqui a propaganda no Casa de Bênção, e eles vão te abençoar para a glória do Senhor. A nossa hora já foi. Eu gostaria que você desse só uma palhinha aí no louvor, bem pequenininha aí para nós já ficarmos aí com água na boca e comprar o CD, tá? Olha, ela me pegou de surpresa, que essa eu não estava esperando, mas eu vou cantar só um pedacinho um dos louvores que vai estar no meu CD. Caminhe um pouco mais, não olhe para trás, só olhe para Jesus, que é a tua luz. Enfrente o que vier e use a sua fé. Jesus te põe em pé para guerrear e te fazer vencer. Aleluia, Senhor vai te pôr de pé. Glória a Deus. Querida, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer por você ter nos atendido esse convite hoje, e quero desejar sucesso, bênção de Deus. A nós. Olha, toda árvore que dá fruto, ela geralmente atiram pedras nela, porque querem alcançar o fruto, não é verdade? Então, você não importe com os levantes, com as dificuldades. Olhe somente para o Senhor e trabalhe para Ele, que eu sei que grande, grande será a tua vitória. Eu quero ministrar sobre a tua vida a bênção. Eu quero ministrar sobre o seu ministério a vitória, que ele seja crescente, abundante na presença do Senhor, e que você alcance muitas vidas para a glória do nome do Senhor. Amém. A nós duas, né? Amém. Que a gente merece, né? Depois do vale de ossos secos. Olha só, já fez a causa. O Senhor fez o quê? Se levantar. Eu digo que no vale de ossos secos só pode estar 2 pessoas, o osso ou o profeta. Mesmo que você esteja como osso e o Senhor olhar para você e achar graça, ele vai te pegar pelos cabelos, ele vai te chacoalhar e te fazer um soldado forte. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a missionária Elisângela. Amém. O esposo dela também, que acompanha, né,
trouxe ela. Eu quero deixar um abraço aqui para o irmão e que Deus assim abençoe vocês poderosamente. Amém. Obrigado por essa oportunidade, por essa porta que se abriu. E entre em contato, esteja conosco, nos ajude nesse projeto, que bora rumo do quê? Saquear o inferno e povoar o reino do céu. Amém. Olha, o programa Casa de Bênção essa semana foi realmente um banquete, como na outra também, né? E Deus, assim, falou ao nosso coração poderosamente através da vida da missionária. Eu quero, assim, agradecer a todos os irmãos que têm nos apoiado. Eu quero também agradecer ao pessoal da loja Renonce, na Silva Pinto. Renonce, Silvia Pinto, 165. É uma loja de roupas. Você quer ficar bonitinha lá, arrumadinha, maravilhosa para os seus eventos? Vá até a loja, procure ali a Dona Elina, a Marina, né? A Marina é minha irmã, estilista da loja, e ela vai estar te dando uns toques de beleza. Se você disser que ouviu a propaganda no programa Casa de Bênção, você terá ali um pequeno desconto para a glória do nome do Senhor. Né? Então, tem a loja também do mesmo dono, a Fashion Plus, na José Paulino. Dá uma visitadinha lá, entre em contato. O telefone é 3331-8787. 3331-8787. Eles atendem também atacado e varejo. Você que é atacadista, tem a sua loja, quer deixar ela mais bonita com os produtos da Renonce, é só entrar em contato com o pessoal e você será abençoado.